Bom, vamos lá. A gente já fez o nosso modelo matemático e agora a gente quer obter a resposta. Afinal de contas, quantas mesas, né? E aí a quantidade de mesas eu chamei de x1. Quantas mesas eu devo fabricar? E quantos armários, que eu chamei de x2, eu devo fabricar? Lembra, a gente já resolveu. Opa! Quantos armários a gente deve fabricar? Então eu não sei quantas mesas nem quantos armários a gente vai fabricar. A gente já resolveu um problema utilizando o método gráfico, né? A gente botou lá x1 e x2. E a gente já também usou o chamado método simplex. Mas a gente resolveu também usando quem? O Excel. A gente pode usar o Excel e junto com ele o solver e encontrar a solução do problema. Então vamos resolver agora esse problema usando a nossa ferramenta que é o Excel. Então vamos a ele. Como é que a gente usa o Excel? Bom, se você já tem o Excel instalado no seu computador, né, e você sabe alguns comandos básicos, não se preocupe que aqui a gente vai dar o passo a passo como você vai montar o seu modelo matemático aqui no Excel. Mas primeiro a gente tem que ativar o suplemento Solver. E como é que a gente faz isso? A gente vai lá em arquivo, né, procura lá suplementos, que nesse caso aqui, né, que é uma versão já mais atualizada, ele já vai direto para opções, aí suplementos, e eu tenho esse botãozinho aqui no final que é o botão ir, e aí eu marco a minha caixinha do solver e clico em OK. Mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar para vocês que na minha aba de dados aqui no final eu só tenho estrutura de tópicos, eu não tenho nada aqui no final. Quando eu vou lá em arquivos, opções, no finalzinho, clico lá em suplementos e clico no botãozinho ir, quando eu marcar minha opção aqui solver e clicar em OK, ele demora um pouquinho e instala no finalzinho a ferramenta solver, que é uma ferramenta de análise, ok? Bom, então feito isso, eu posso resolver o meu problema usando o Excel. Eu vou colocar ele aqui um pouco para baixo para que eu possa ver o meu problema, ok? Então vamos colocar aqui o nosso problema, o nosso modelo matemático um pouquinho para cima e vamos colocar o nosso Excel aqui embaixo para a gente acompanhar, certo? Então eu vou fazer exatamente a mesma tabela que está ali em cima. Vou colocar a variável mesa, armário, deixa eu centralizar aqui esses nomes, vamos centralizar, pronto. Aqui eu vou colocar a minha fórmula, opa, e na última coluna aqui a disponibilidade. Aqui na minha primeira linha vou colocar a linha específica da variável, depois lucro, depois madeira e por último mão de obra, ok? Só para dar um destaque, vamos colocar aqui em vermelho x1 e x2, que são as variáveis, ou seja, os valores que eu quero descobrir. No lucro, basta eu colocar 4 e 1, como eu tenho lá em cima. Madeira,
2 e 3. E aqui na disponibilidade coloco 12. Mão de obra é só repetir o que está lá em cima. 2, 1 e 8. Bom, para quem não lembra, como é que a gente faz uma fórmula no Excel? A gente começa sempre com um sinal de igual. Então eu vou colocar aqui, vou escrever a fórmula do lucro, que é a fórmula da minha função objetivo. Vou botar igual, clico no 4 com o mouse, ele seleciona a célula B3, clico no botão asterisco, que é o vezes, no meu teclado numérico, e clico no X1 com o mouse. Depois clico no mais, clico no 1 com o mouse, clico no vezes, que é o asterisco, e clico no X2. Então ele botou lá a minha fórmula, que é B3 vezes B2 mais C3 vezes C2, e dou Enter. Muito bem. Ele aparece valor, por quê? Porque o Excel ele é projetado para fazer cálculos. Ele não entende quando existe uma letra no lugar de um número. Então ele vai dar essa mensagem de erro. Aqui embaixo eu vou fazer a nossa fórmula da restrição, que é essa fórmula aqui de cima, que a gente... Vou colocar exatamente essa fórmula daqui de cima, que é a primeira restrição nossa. Então, voltando para o Excel, lembra que eu coloco a fórmula, começa sempre com sinal de igual, e basta clicar com o botão do mouse. 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 e dou Enter. Professor, eu que conheço um pouco do Excel, eu posso clicar na fórmula, clicar aqui no quadradinho e arrastar? Nesse caso não. Por quê? Porque se você arrastar, ele vai passar esse 2, vai colocar o 2 de baixo no lugar do de cima, perfeito, mas no lugar do x1 ele vai botar o 4. Então, para a gente evitar esse erro, a gente vai escrever todas as fórmulas. Bota igual, clica no 2, vezes x1 mais 1 vezes x2 e dou Enter. Professor, mas eu vou ficar com essas mensagens de erro? Não. Agora a gente vem aqui, clica e apaga. Agora ele vai dar 0. Por quê? Porque ele está considerando que aqui em nenhum dos dois cantos eu tenho mais nenhum valor. Quando não tem nenhum valor, ele considera que é 0. E no caso aqui, dessa fórmula, que é 4 vezes 0, mais 1 vezes 0, vai dar 0 mais 0, dá 0. Ok? Bom, aqui eu ainda não encontrei a solução, que eu teria que ter aqui o valor de x1, ou seja, a quantidade de mesa, e o valor de x2, que seria a quantidade de armário. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu volto lá na minha aba de dados, clico em Solver, mas antes de clicar em Solver, eu deixo marcado a célula que contém a minha função objetivo. Clico na minha aba de Solver e vai abrir essa caixa aqui bem bacana para a gente. O que essa caixa diz aqui? Definir objetivo, ela já está marcada a nossa célula objetivo. Você pode ver aqui embaixo, ela está marcando a célula D3. Eu quero maximizar o lucro, onde eu vou clicar aqui embaixo, cliquei, e vou marcar minhas células variáveis, que são aonde estavam aparecendo para mim x1 e x2. Eu cliquei, segurei o botão do mouse e arrastei. Agora eu solto. Tá vendo que ele marcou B2, 2 pontos e C2. Mas por que está aparecendo esse cifrão? O cifrão é a maneira que o Excel encontra de manter essa célula fixa. Então você não vai conseguir arrastar essa célula para outro canto, sujeito às restrições. Então vou clicar aqui agora embaixo e vou colocar minhas restrições. Como? Eu clico em adicionar e agora essa minha caixinha, ela está exatamente, se eu olhar aqui, ó, o meu padrão da minha restrição, que é o lado esquerdo, o menor igual, e o lado direito. Nem sempre a restrição vai ser menor igual. Eu posso escolher qual é o tipo de restrição que eu tenho aqui. Mas o menor igual é o primeiro, então eu já vou deixar ele aqui por padrão.
Vou colocar a caixinha aqui embaixo para vocês observarem. O lado esquerdo da fórmula é esse lado aqui. Então vou clicar aqui, coloquei o lado esquerdo. Menor ou igual já está. Clico do outro lado e seleciono o lado direito da fórmula. Ainda tem outra fórmula? Tem. Então vou adicionar e vou colocar a fórmula de baixo. O lado esquerdo, menor ou igual, clico do outro lado, o lado direito. E dou OK. Uma vez que eu já coloquei as duas restrições. Mas ainda está faltando qual? A não negatividade. Tá vendo? Isso aqui é tão importante que eu tenho aqui uma opção tornar variáveis e restritas não negativas. E como a gente já viu, eu vou selecionar aqui o meu método de solução, que vai ser o simplex, o LP de programação linear, só que aqui está na língua inglesa. Então clico no simplex e vou clicar por último em resolver. Manter a solução, dou OK. E aí eu percebo que eu vou fabricar 4 mesas, não fabrico nenhum armário e meu lucro máximo vai ser de 16, ok? Aqui eu percebo que eu vou ter uma folga de madeira, mas em compensação eu vou gastar toda a mão de obra. Então a gente já fez esse exercício, né? Fica aqui só o registro para que a gente possa fazer novos exercícios nos próximos dias, né? Fico contando aqui com a participação de vocês.